Você já parou para pensar o quanto de amor você tem colocado nas coisas que você tem feito? Amor mesmo, dedicação, carinho, no que você faz para você e no que você faz para os outros? Isso não é papo romântico, não. Isso veio da nossa convidada de hoje, a Débora Trevisan, Head de RH da Air Liquid e já há 12 anos como Head de RH nas empresas. E ela compartilhou um pouquinho com a gente como é que foi a construção dessa história dela, como é que ela começou a carreira dela e como ela veio se moldando por tantos feedbacks, tantas mudanças e um ano tão incrível como está sendo esse ano de 2020. Vamos assistir inteiro, compartilha com todas as RHs que você conheça, eu tenho certeza que elas vão gostar. É isso aí, pessoal. Então, hoje, como a gente disse, estamos aqui com a Débora Trevisan, que ela é diretora de RH da Air Liquid, e a gente vai querer que ela conte tudo sobre a trajetória dela. Esse bloco que nós vamos fazer com ela vai ser contando um pouco dessa história e de como ela chegou até essa cadeira de diretora. Dé, eu queria que você contasse para nós. Primeiro, seja bem-vinda, né? Muito Muito bom ter obrigada. você aqui conosco. Conta um pouquinho aí como é que você chegou, porque hoje você já está há 8 anos exercendo o cargo de diretora de RH em multinacionais. Como é que foi aí a construção dessa trajetória, que com certeza você deve ter aberto mão de muitas coisas, né? Ter feito muitas escolhas não tão fáceis aí ao longo dessa trajetória. Então, conta um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda ao Quintas Mais Humanas. Que honra, uma honra. Muito obrigada estar aqui com vocês, Andresa, Adriana. Eu agradeço muito pelo convite. Espero poder contribuir. Eu acho que não tem nada melhor do que ouvir história dos outros. Eu me inspiro muito em outras histórias e histórias reais, né? Então, espero poder, de alguma maneira, contribuir e plantar sementinhas aí no coração das pessoas. Bom, falando de mim, eu sou psicóloga de formação. E só uma curiosidade, eu entrei na faculdade decidida a trabalhar com... Eu gostava de crianças, eu tinha sido monitora de acampamento infantil, e era uma praia que eu achava que navegava bem, e aí entrei com esse foco. E fui, primeiro, segundo, terceiro, no quarto ano da faculdade, nós tínhamos uma matéria que se chamava Psicodiagnóstico Infantil, onde a gente recebia as crianças e fazia um pequeno diagnóstico com as crianças e com seus pais para dar um encaminhamento. E todos nós éramos solteiros, sem filhos, né? Então a gente odiava os pais, porque eles eram os culpados daquele ser ali na nossa frente. É Então, verdade. as sessões de feedback com os pais, né, Andresa? Andresa é psicóloga, sabe? E As trabalhou sessões de com feedback. criança também, né? Ah, pois é. As sessões de feedback com os pais eram, assim, evitadas. A gente fugia, porque a gente detestava conversar com o pai e com mãe. E queria fazer o trabalho com as crianças. Mas eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de passar roupa, mas tem que passar, não tem? Então dá logo a tábua, dá o ferro, já passo, pronto, acabou, já tiro da frente. Eu sou assim, tem que fazer, não adianta reclamar, né? E tem que dar feedback para o pai, não tem? Dá aqui o pai, logo que eu dou o feedback, pronto, já vamos fazer esse negócio. E a minha professora, na época, me chamou, e aí entrou a história do tal do feedback na minha vida. Me chamou para uma conversa. E ela disse assim: Olha, Débora, eu queria dizer que eu estou te observando e eu notei que você tem um talento especial para adultos. E eu gostaria de que você abrisse o seu olhar para isso e repensasse um pouco as escolhas que você está fazendo para o quinto ano, porque no quinto ano a gente escolhia as matérias, né? Ela falou: eu queria que você repensasse e de repente introduzisse algumas disciplinas de adulto, porque eu vejo que você consegue dar um feedback que toca as pessoas, eu vejo que você tem uma escuta sem julgamentos, e isso tem produzido um resultado interessante com os pais.
Eu odiei. Falei, ferrou, agora só eu vou dar feedback para pai e mãe. E já não gostava de fazer. Com esse feedback da professora, eu falei, meu, acabou minha carreira aqui, né? Porque eu vou ficar agora na salinha do feedback do pai e da mãe. Então, no primeiro momento, eu não gostei do feedback e quis resistir a ele. Mas depois eu comecei a pensar no que ela tinha me dito e decidi experimentar. E mudei algumas das minhas matérias no quinto ano. Então, eu já estava decidida, com a minha grade formada, de tudo de infantil. E aí eu introduzi outras disciplinas. Então, por exemplo, psicologia forense, que é a psicologia aplicada ao direito, psicologia hospitalar. E nisso, recursos humanos entrou na minha vida. E o trabalho da psicologia no RH é justamente trabalhar com adultos, né? Na transformação desses adultos, no desenvolvimento desses adultos e na geração de resultados, que foi esse talento que essa professora enxergou. Então, eu quis, não sei se eu me alonguei, mas quis contar isso porque como o feedback é importante na vida de qualquer profissional. E E aí, por mais, então, e por pior que ele seja no primeiro momento, que a gente não pode desconsiderar. Então, o fato de exato. você, lá no final, depois ficar remoendo isso, deixa eu entender o que foi que ela identificou em mim, e você se lançou numa tentativa de, peraí, deixa eu experimentar. Exato. Então, isso é muito bacana, né? Foi muito legal. Você não se alongou, não. A gente fica aqui te escutando o tempo todo, tá? E Manda aí, aí. então, eu fui para a área de recursos humanos, eu acabei me descobrindo nessa área, me apaixonei. E um pouco diferente de outros profissionais, colegas meus, eu comecei a minha carreira em consultoria, o que não é comum. Normalmente, a gente passa sempre por empresa e depois vai para a consultoria. Eu já comecei numa consultoria alemã, e dentro da área de desenvolvimento, já com assessment, com avaliação de executivos, né? E comecei bem lá embaixo, gente, como assistente de recursos humanos. Assim, era o cargo mais baixo que tinha dentro da consultoria, né? Foi como eu comecei, mesmo como uma aprendiz no ofício. E foi maravilhoso essa experiência em consultoria, vocês sabem disso, porque a cada dia você está com um cliente diferente. Cada cliente tem uma cultura diferente, tem um jeito de operar diferente, tem um negócio diferente. Então, o aprendizado numa consultoria é incrível. Em um ano é como se você tivesse trabalhado 5 numa empresa, né? Porque você tem acesso a muita coisa, desde as coisas mais básicas até as coisas mais estratégicas, né? Então, isso foi muito rico para mim. E também, acho que outra questão que me ajudou muito a trabalhar em consultoria é o foco no cliente. A gente tinha total visão do cliente. Não importa se a impressora está engripada, vai lá, abre a impressora, pega uma chave de fenda, tem que entregar o relatório para o cliente. Então você acaba desenvolvendo múltiplas habilidades, porque o teu foco é atender o teu cliente, ele passa a ter uma importância muito grande, né, dentro do processo todo. Então eu considero que foi maravilhoso assim ter essa visão. E aí vem um segundo feedback na minha vida transformador, que foi o presidente dessa consultoria, um alemãozão, daqueles, com todo respeito aos alemães que eu amo, amo mesmo, do coração, mas com todas as características de um alemão direto, reto, muito sério e às vezes um pouco duro para a nossa cultura. Ele me chamou, a gente trabalhou junto por 8 anos, ele me chamou e disse, Débora, está na hora de você procurar um emprego. E eu me vi assim, chocada e falei, eu tô sendo demitida, né? Pela primeira vez eu tô tendo essa experiência. Engraçado que os sinais não eram esses, né? Eu fui crescendo lá, eu me tornei analista, depois eu já assumi contas de clientes como consultora, então eu já tinha responsabilidade por projetos, né? E aí ele me disse isso, e eu falei, você tá me demitindo? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu quero que um dia você seja minha sócia, mas para isso
você precisa passar pelo RH de uma grande empresa. E eu vou te ajudar. Nós vamos escolher uma boa empresa, nós vamos escolher uma boa posição, num lugar onde você possa aprender, onde você possa se tornar uma executiva, e lá na frente você vai ser minha sócia. De novo, eu detestei. Acho que tem uma profecia aí, hein? É verdade. Que os RHs não nos ouçam, né? E aí, assim, num primeiro momento eu fiquei brava, eu chorei, mas ele era uma pessoa, assim, que tinha muita importância na minha vida, mas eu fiquei com muita raiva dele e chorei mesmo e fiquei muito triste porque eu me identifiquei muito com o trabalho em consultoria e depois, novamente, pensei, repensei, voltei. E ele também não me deu muita escolha, né? Então, eu tive que engole o choro e vamos. Aliás, eu já engoli o choro várias vezes na minha vida, na carreira. E vamos. E aí a gente começou juntos a buscar uma oportunidade e foi quando surgiu uma oportunidade na Atlas Schindler Elevadores, uma empresa suíça. Na verdade, eu entrei num momento muito interessante, porque a Schindler tinha acabado de comprar a Atlas no Brasil, a Elevadores Atlas era gigante no Brasil, veio da Villares, né? Uhum. E a Schindler era pequenininha ainda no Brasil, uma empresa suíça, pouco conhecida, a sede ficava no Rio. Então eu entrei logo num momento de uma transformação cultural muito grande. E isso também me deu muita bagagem. E foi assim que eu fui na minha carreira. Depois eu fui convidada para assumir uma posição gerencial numa empresa alemã, por isso que eu digo, eu amo os alemães, eu me dei muito bem com a cultura e com a maneira de trabalhar. E desde 2012 na cadeira de diretoria, né? Então eu passei pela Schindler Elevadores, pela Kluber, que era essa empresa química do grupo Freudenberg, depois pela Voith, depois pela Kohler, e agora eu estou na Air Liquide há 1 ano e 3 meses. Então eu fico muito feliz. Infelizmente, o Zonk, esse chefe alemão, ele faleceu. Foi muito duro, gente. Acho que tem uns 4 anos que o Zonk faleceu, um pouquinho mais talvez. E então esse sonho aí não deve se realizar, eu acho, mas enfim... A filha dele é de RH também, a Dani. Quem sabe, de repente, né? De repente somos nós duas aí, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Mas eu agradeço. A atitude dele com você naquele momento foi de pai, né, Dé? Ele falou com você, pai. Se a gente parar para pensar mesmo, um pai falaria isso, está na hora de você fazer isso. Ponto, né? Sai de casa, né? Sai de casa, vai casar, vai morar sozinha. Isso é um exemplo de uma grande liderança, né? Se você parar para pensar, de uma grande liderança. O cara que abre mão do seu talento, porque enxerga que aquele talento lá na frente vai dar frutos melhores, é incrível isso. Ele me deu uma aula de liderança. Né? Parece que reúne todos os quesitos dos principais livros numa situação só, né, Débora? E ele me acompanhou, viu? Até morrer, ele sempre acompanhou minha carreira. E a coisa mais linda, quando eu assumi pela primeira vez a posição de diretora de recursos humanos na Voith, quando eu entrei na minha sala, tinha um vaso com uma orquídea linda e uma carta dele dizendo que só Deus sabia o quanto ele queria que chegasse aquele momento, onde eu sentasse numa posição. Nossa, eu vou chorar, Débora. É de chorar. Ela chora mesmo. Nossa, eu choro. Imagina, gente. Porque é de uma integridade, né? Eu acredito muito, eu falo que às vezes Deus coloca anjos no nosso caminho em forma de gente, né? E vai acompanhando para nos trilhar mesmo, enfim. Eu acho que cabe a nós ter essa sensibilidade e humildade para perceber esses sinais, né? Porque às vezes a própria carreira vai nos deixando arrogantes. O convite da Débora para o Quintas Mais Humanas e para essa série, a gente tá intitulando ela como madrinha da nossa série de RHs, gente. A gente tá muito feliz. Ai, meu Deus, será que eu tenho tudo isso de bagagem? Aí ela falou, por que você viu em mim para me chamar para madrinha dessa série?
Exatamente isso que vocês já escutaram até aqui, gente. Esse brilho, essa luz, essa humildade, independente da cadeira que ela senta hoje, ela é a mesma pessoa, a mesma essência de quando ela era assistente, de quando ela estava lá na faculdade, continua a mesma, só que uma mulher hoje mais madura, com mais bagagem, mas a sua essência não mudou, né? Então eu acho que é uma grande lição e é uma baita semente a ser plantada para quem está ouvindo aqui agora, porque nós não precisamos mudar a nossa essência. E quando a gente muda, a gente começa a trilhar caminhos que talvez não eram para ser nossos. E não é o teu caso, né? Então, eu acho que é uma história muito bacana para ser compartilhada e tem que ser compartilhada mais vezes, viu, Dé? Você tem que sair desse anonimato aí. É porque a gente começou a conversa e a Débora comentou, eu não tenho muito esse meu lado professor, conselheira, né? Não sou essa teacher, assim. Mas enquanto você estava falando, Débora, eu anotei algumas coisas, assim, de reflexões que a gente sai disso, né? Então você falou da força do feedback, de como é importante alguém vir e te falar coisas que não são gostosas de ouvir, mas que são importantes para a gente ouvir, uma mudança de caminho que você fez, mesmo não querendo naturalmente, mas entendendo que isso fazia parte do seu amadurecimento. Quando você falou de consultoria, aliás, a gente tem uma história parecida. Eu sou psicóloga por formação também, a gente comentou, e eu também comecei minha carreira em consultoria, foi meu primeiro emprego como estagiária, fiquei 1 ano fazendo recrutamento e seleção, e eu lembro até hoje que depois de uns 2 meses que eu estava na consultoria, era uma consultoria que tinha 2 andares, foi onde eu conheci a Adri. Era um sobrado, né? Na parte de baixo a gente tinha área de recrutamento e seleção e na parte de cima a parte de consultoria. Então a gente falava, olha, quando você subir, significa que você está evoluindo, porque você saiu do recrutamento e seleção, era muito engraçado. E depois eu era professora antes de pré-escola, e aí eu estava 2, 3 meses na consultoria, me chamaram, me convidando para ir para a consultoria, porque saiu uma pessoa e precisavam de uma assistente. E eu neguei. Eu disse que não, eu precisava comer mais poeira, porque era a minha primeira experiência. Eu estava 2 meses batendo currículo. Eu preciso bater muito, eu preciso conhecer muito mais gente, eu preciso ter mais hora de voo. O recrutamento e seleção faz a gente criar muita musculatura, né? E eu lembro que meu marido hoje, na época, meu namorado, ele falou, você tá maluca? Você recusou uma proposta para subir? Você ia a subir. sorte dela é que ela só tinha o marido de um lado, porque hoje ela tem o marido e a sócia. Que vai na mesma vibe que o marido, porque ele ia falar de um lado e eu ia dar porrada do outro, falar, você sobe logo, minha filha. Eu ia pegar pelos cabelos. E aí depois a coisa foi andando e eu acabei ficando 11 anos nessa consultoria e me tornei sócia. Meus últimos 3, 4 anos foi como sócia da consultoria. Então tem uma história parecida e muito interessante, me identifiquei com você. E você também falou muito dessa história da liderança, né? Então, tem muitos ensinamentos aí, só na introdução de quem você é. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você cometeu algum erro? Você tomou algum caminho errado? Você fala, cara, se eu voltasse e desse uma sopradinha no meu ouvido, eu teria feito coisa diferente? Que sirva como dica, né? E conselho para quem está se arriscando nessa vida de RH, começando esse movimento para trabalhar como a gente trabalha. Olha, os erros, gente, eles são muito presentes na nossa vida. Se eu cometi erros, mais um monte. Aliás, eu diria que quase diariamente, assim, a gente comete erros, né? E alguns são muito bons e ajudam a gente a crescer, a mudar, a se desenvolver. Outros são aqueles que, são umas escorregadas que dá raiva, mas que também faz parte da gente como ser humano, né? Então, assim, eu não posso dizer que... porque todos os erros foram importantes para construir quem eu sou hoje e os próximos erros também serão para construir quem eu vou ser amanhã, né? Então eu não posso dizer assim que houve um grande arrependimento de algo que eu mudaria e tal. Se eu pudesse, né, dar algum tipo de conselho para quem é psicólogo e que decide a carreira de recursos humanos por favor, estude matemática. Estude matemática. A gente vai fazer psicologia achando que vai se livrar da bendita e ela não se livra da gente.
Então, É verdade. aprenda Excel, por favor, aprenda Excel, estuda matemática. E Excel avançado não é o básico, né? Exato. Né? Então, esse é uma coisa que eu sofri bastante, sabe? Eu fui também através de um feedback, já no trabalho, a gente participou de um projeto com uma consultoria que fez um assessment, foi super legal. E no meu feedback, quando a gente falou sobre desenvolvimento, eu falei, eu quero fazer um MBA em gestão de pessoas, e essa consultora falou, por que gestão de pessoas? Porque essa já é a tua zona de conforto. Por que você não faz um MBA em finanças? Busca uma ênfase mais financeira. Eu falei, Deus me livre, eu não vou conseguir. Ela, não, você vai conseguir e tal. E a gente conversou um pouco sobre isso, sobre a cadeira da executiva de RH e a importância desse pensamento mais financeiro, né? Eu nunca vou ser uma matemática, gente, não tem como. Eu nunca vou ser uma cientista de dados, não vou. Mas ter esse raciocínio um pouco mais numérico é importante. E aí eu fui fazer MBA. Mas, gente, a prova de contabilidade gerencial fui chorando, literalmente chorando. Porque aquilo, para entrar na cabeça da gente, nossa, é só por milagre. Então, quando eu abri a prova, assim, eu fazia com um amigo, ele era gerente de TI na empresa onde eu trabalhava, e eu no RH, ele TI. E a gente ia junto e tal. E eu lembro que eu estudei muito para aquela prova de contabilidade gerencial. Quando eu abri a prova, que eu olhei aquilo, começou a me dar um desespero, minha garganta já travou, e eu queria chorar, e as lágrimas começaram a escorrer e pingar na prova, e meu amigo escrevendo. E eu não tinha nem pegado na caneta. Ele olhou para o lado, assim, para mim, e falou, você está chorando? Bem alto, né? Na sala de prova em silêncio. Eu tentando segurar o choro. Sob pressão e envergonhada agora. Você está chorando? Eu... Tô... Ele falou, calma, eu te ajudo. Aí já veio o examinador, como assim eu te ajudo? Isso aqui é uma prova. Mas foi duro, assim, foram momentos duros. Então, se serve a minha experiência, eu diria que se eu pudesse, assim, eu era daquelas alunas que o professor no MBA falava assim, gente, vocês sabem, obviamente, né, qual é a operação que vem antes, né, a de multiplicação ou a adição. E eu fazia... Não sei, professor. Todo mundo me olhando, né? Então, assim, as coisas básicas de equação eu tinha deletado da minha mente, né? Então, essa é uma dica. Mas olha, se eu posso só fazer uma conclusão, que eu sei que a Adri tem uma pergunta para te fazer agora. A gente, às vezes, escolhe a carreira para sair, por eliminação daquilo que a gente não gosta ou que a gente não tem habilidade natural. Então, eu não sou muito amigável a exatas, a matemática, a física, eu vou procurar psicologia, porque ali tem mais a ver comigo. A gente vai por eliminação. E eu acho que um aprendizado da nova geração que fica pra gente a gente usa tudo em todos os lugares. Em alguns momentos, em algumas profissões você vai ter que se especializar naquilo, outras não, você não precisa ser uma matemática, economista, mas o raciocínio, o olhar estratégico, racional é importante para a tua cadeira. Então, assim, não tem o que não é importante, né, Débora? Tudo a gente usa de alguma forma e a gente precisa acessar. E é uma delícia, depois de tudo isso, passar por essa prova e falar, olha quantas conexões neurais diferentes, quantos paradigmas novos eu criei aqui para uma experiência que, em princípio, era muito ruim, mas que te trouxe um grande resultado. Então, e eu consegui, tá, gente? Me formei, então pronto. Ou seja, eu consegui, qualquer um possível. Exatamente. Não, e é aquela coisa, às vezes a gente vai com a expectativa de ter que ser a melhor. Não, cara, eu fiz isso, eu não vou ser a aluna número 1 nesse quesito, mas eu tenho o básico para conseguir transitar, porque quando a gente fala, por que isso é importante? Por que essa dica que você deu é tão preciosa? Porque a gente sabe que as redes de RH, eu falo as já no feminino, né? Que a posição de head do RH. Isso aí. Melhor assim, né? Sendo isso menino ou viés menina. inconsciente, lembra? Viés inconsciente, isso aí. Vai precisar, para cada vez
cada degrau que ela sobe, que esse papel sobe, né, que esse cargo sobe, ele vai estar tratando com os CEOs, com os presidentes, e falar do negócio em si. Falar de negócio sem esses números, aportando, suportando isso, fica inviável você sustentar a carreira nesse sentido, né? Então, eu acho que faz muito sentido a tua dica aí e a tua contribuição. Daí, falando em estratégia, para a gente ir estreitando um pouquinho já a cadeira que você está sentada hoje, você tem muitas experiências aí de estratégias bem-sucedidas que você implantou. Então, assim, eu queria que você selecionasse aí a principal, ou duas principais, ao longo da sua carreira, pode até ser agora, nesse período de pandemia, se existe alguma estratégia que você trouxe e que contribuiu positivamente, que veio da sua área, tá? Que foi algo que foi implantado na sua área, mas que isso impactou positivamente o negócio como um todo. Você tem uma experiência muito forte nas multinacionais, né? Então, quando você fala de resultado Brasil, né? Não sei se em algum momento você foi Latam também, ou foi só Brasil, como é que foi, Eu Dé? fui Latam. Eu fui primeiro América do Sul, na Kluber, a gente tinha Brasil, Argentina e Chile. Esse foi outro aprendizado. Pegando um gancho na pergunta anterior, um erro muito grave que eu cometi foi chegar na Argentina sem estudar um pouquinho a cultura, sabe? Sem entender um pouquinho. Levei uma lambada, gente. Essa doeu até. Então, olha a importância da gente entender um pouco o povo, a cultura, o jeito de se tomar decisões, de comunicar, né? Depois eu assumi a América Latina quando a Freudenberg decidiu integrar melhor os negócios no Brasil, e aí eu tive alguns outros países, e na Voit eu era Latam. Tá, então, e agora, se bem que a Cooler foi Brasil? A Cooler só Brasil, Uhum. Cooler e Liquid Brasil, tá. Então, assim, independente de qual empresa qual estratégia bem-sucedida, mas eu quero que você conte o que está acontecendo na Air Liquid. Essa eu já vou pedir para você contar, porque vou contar, ela já me fez orgulho. uma palhinha, gente, que é demais da história. Mas se tiver alguma outra que você queira acrescentar, que foi uma estratégia que veio do RH e que impactou positivamente o negócio, aí compartilha com a gente. Olha, teve um ponto que eu não era responsável, mas veio do RH, um projeto muito importante, muito estratégico na Schindler, que eu acho que vale a pena citar, porque também teve uma influência muito grande na minha carreira. Eu não sei se vocês sabem, mas o negócio de elevadores, o lucro do negócio não vem da venda de um elevador, mas sim do serviço que você oferece depois, da manutenção daquele elevador. E houve na Schindler um projeto muito grande, onde a gente formava os técnicos de elevadores para ter essa visão de negócios. Chamava Service Leader esse projeto, né? Então eu deixo de ser um líder, né? O líder que era ali da operação, eu deixo de ser um líder técnico e passo a ser um líder de serviço, agregando valor para o cliente. Esse projeto, eu era parte dele, eu entrei lá como analista, né? Eu era parte dele, mas me ensinou muito, porque a gente tinha que aprender sobre o P&L do negócio, e a gente tinha que entender, a nossa fábrica era nova na época em Londrina, a gente não tinha ainda atingido os níveis de produtividade que queríamos, então ainda estávamos lutando com vários indicadores para conseguir ter lucro também na produção e na venda de um elevador, e isso foi fantástico para mim, entender do negócio, sabe? Conhecer o que é realmente um P&L, né? Da onde vem a lucratividade, quais são os indicadores, isso fez muita diferença na minha carreira e me ajudou a ter essa visão de business partner, né? Que é um papel tão importante do RH, que é realmente ser o parceiro do negócio. E depois que esse bichinho me picou, eu não consegui mais atuar diferente, sem conhecer o negócio, sem entender os números, quanto fatura, quanto vem de lucro, da onde vem o lucro, como é que é composta a margem, de que jeito que eu não consigo mais trabalhar, porque as nossas soluções, elas estão a serviço do negócio, né?
Então, esse é um projeto que eu gosto de citar e que eu acho que foi muito bacana. Na Voit, eu acho que vale a pena também citar que, globalmente, o RH implementou a metodologia do Dave Ulrich, o HR Transformation, que fez muita diferença no nosso negócio, justamente por conta desse papel de business partner. Eu até fui convidada para ser a head desse pilar, e foi fantástico como o RH transformou mesmo o jeito ali de trabalhar através da implantação do HR Transformation. Então, a gente criou o Shared Service Center, né, com os serviços transacionais de RH, prestando serviço para todas as divisões. Nós criamos o pilar de Business Partner, do qual eu fui a head, e o pilar de COEs, que ficava na Alemanha, mas tinham os parceiros locais que traziam os programas, as políticas, os guidelines, e, nossa, trouxe, assim, uma agilidade para... A gente nem falava em RH ágil na época, mas trouxe muita agilidade para o negócio, né? E hoje, na Air Liquide, eu digo assim que a Air Liquide é uma empresa que salva vidas, né? Falar um pouquinho do negócio só, nós produzimos gases, gases industriais e gases medicinais. Dentro dos nossos produtos está o fornecimento do gás que é essencial à vida, que é o oxigênio, né? E em tempos de Covid, então, ele se torna mais importante ainda, né? Então, a nossa empresa é uma empresa que salva vidas, mas ela salvou a minha. E, então, eu agradeço muito a Deus, porque tem sido um presente essa experiência, onde o RH está à frente de uma transformação cultural muito grande, que tem mudado a maneira como nós fazemos negócios, né? Então, nós começamos com realmente pensando numa gestão mais humanizada, né? E como é que a gente olha para as pessoas como pessoas e deixa elas serem o que elas querem ser, ou o que elas são de verdade. Então, tudo começou com: pode vir trabalhar de bermuda? Pode. É de bermuda que você vai se sentir bem? É de bermuda que você vai entregar os melhores resultados? Está adequado a bermuda para a função que você executa? As pessoas que estão à sua volta, ok? Né? Então, uma coisa boba a princípio, mas que começou a dar liberdade para as pessoas serem quem elas são, né? Seja quem você é e entregue os melhores resultados que você pode. E nós começamos, então, com essa visão, né, de promover uma experiência para o colaborador muito mais alinhada ao que ele é e que abra os canais para que ele possa entregar os melhores resultados, para que ele possa dar o seu máximo. E a pandemia, na verdade, acelerou todo esse processo, né? E foi maravilhoso, porque a primeira coisa que foi absolutamente necessário durante a pandemia foi confiança. Não tinha outro jeito. Então, a gente estava nessa luta de estabelecimento de confiança, porque confiança é a chave para tudo dentro do trabalho. Você não precisa ser amiguinho do seu colega, amiguinho do seu chefe, mas você precisa confiar naquele profissional, porque você só dá feedback genuíno para quem você confia. Você só escuta o feedback de quem você confia. Se aquela pessoa, se não há uma relação de confiança estabelecida, né, todos os outros estão prejudicados. Então, a gente estava trabalhando muito forte nisso. E a pandemia nos forçou a isso, né? Então, eu não tenho outra alternativa a não ser confiar que a pessoa está trabalhando da casa dela, entregando o seu melhor e cumprindo o que tem que ser cumprido. Que maravilha, né? E aí isso nos deu a chance da gente vir com uma estratégia muito forte, empoderando as nossas pessoas, né? E mostrando a importância de cada uma delas. Nós definimos as 3 prioridades muito rapidamente. A nossa prioridade número 1 era manter as pessoas em segurança e bem. A segunda prioridade era atender o nosso cliente, então ter confiabilidade para que o processo do nosso cliente continuasse, e com isso a manutenção dos empregos.
Nós nunca dissemos que a gente prometia não desligar ninguém, isso nunca foi dito, mas a gente disse que a gente ia fazer tudo que tivesse ao nosso alcance para que ninguém perdesse o emprego por conta da pandemia. Aliás, o cenário era muito incerto, né? Então, e isso foi maravilhoso, porque colocou todo mundo naquela página, né, daquele jeito. Fizemos uma estratégia de comunicação muito forte, comunicação, comunicação, comunicação e mais comunicação, muita proximidade com as pessoas, né? E assim, posso depois entrar em detalhes, mas o que a gente está colhendo disso? Nenhum contrato suspenso, nenhum salário reduzido, nenhuma única demissão por conta da pandemia. E resultados... Pelo contrário, né, Dé? Resultados espetaculares, né? Que eu ouvi, eu não sei se vocês acompanharam, a Adri me falou, o Fórum de CEOs, o meu CEO estava lá, como um dos CEOs mais admirados do Brasil, eu tenho muito orgulho disso, e ele disse o seguinte, ele falou, se nós tivéssemos tomado as mesmas decisões em uma situação, vamos dizer assim, standard, não chegaria a esses resultados. A explicação para esses resultados é o engajamento das pessoas. E a gente, é interessante porque num determinado momento a gente até quis segurar um pouco e falar, não, pera um pouquinho, vamos olhar isso aqui, não precisa ser tão agressivo. Gente, não dá para segurar mais. Engajamento de pessoas, você não consegue segurar os resultados. Eles vêm. Então é incrível o que a gente está vivendo, né? O nosso negócio tem um pedaço que sim, ele é importante na pandemia, que são os gases medicinais, mas tem toda uma outra divisão de gases industriais que sofreu muito, como qualquer outro negócio que atende às indústrias, né? Então, também não dá para dar desculpa de que é o oxigênio e que é o engajamento das pessoas. Então, mostrar como o RH pode ser o drive de algo assim é incrível. Eu fui procurada por um fornecedor nosso que disse assim, gente, o que aconteceu? Alguma coisa mudou nessa empresa, o que foi? E aí disseram, tem um RH novo aí, começou, e ela quis me contactar para a gente trocar figurinhas e trocar práticas, porque ela sentiu que mudou a maneira de fazer negócios dentro da organização. Então, olha que exemplo maravilhoso, né? Que um fornecedor sentiu o impacto. Então, é o impacto que foi feito, na verdade, assim, todas as ações e as estratégias, elas foram feitas internamente para cuidar de quem estava dentro. Consequentemente, de uma maneira muito rápida, quem estava fora percebeu isso. Né? Esse é um ponto que a gente fala muito nas empresas. A gente vê ainda algumas resistências de fazer investimentos, né, de cuidar de quem está dentro, falando só que eu tenho que cuidar de quem está fora. Não, eu tenho que fazer todo o foco do meu investimento, eu tenho que ter uma linha muito gordinha no meu orçamento, né, no meu budget anual, para cuidar do meu cliente externo. E aí você vê os RHs lutando para sabe, mendigando quase, verba para conseguir fazer... Gente, imagina, a gente que é consultora, a gente sofre junto, né, a gente sofre até mais, porque fala... Caramba, são as pessoas que trazem, de fato, os resultados. O processo é o contrário. Né? A linha gordinha, ela vem depois. Só que você precisa ter uma característica que eu acho importantíssima no líder. Coragem. Precisa ter coragem para dar esse passo. E o meu líder, por isso que ele é um dos CEOs mais admirados do Brasil, ele teve essa coragem. Então, é incrível ele realmente mostrar vamos, aqui é o caminho, é cuidar das nossas pessoas, é ter o foco nos nossos colaboradores e o restante vai ser uma consequência, né? Faz o D para, Dé. D é liquid antes da Débora, né? O AD e o DD. A Air Liquide é uma empresa linda, gente, antes da Débora, sabe? Uma empresa francesa, com um foco muito grande em segurança, em cuidar das pessoas, uma empresa muito ética, muito correta, com um desejo de durar para sempre, já há muitos anos no Brasil, né? Uma história muito linda, desde 1902 no mundo. Então, sempre foi uma empresa muito linda, né? E eu acho que esse casamento deu certo.
Marido indo embora, gente. Parte do home office. Tchau, marido. Beijo, marido. Tchau, marido. Tchau, lindo. Te amo. E esse casamento deu muito certo, porque já existiam valores alinhados aos meus valores, né? Então não dá para dizer que era algo ruim, que ficou bom, não, muito pelo contrário, né? Era uma empresa linda e quando eu percebi essa beleza, eu acho que se eu pude dar uma contribuição é justamente potencializar aquilo que a empresa tinha de melhor, sabe? Que era o cuidado com as pessoas, que era, né, aquele afeto até pelos colaboradores. Então eu enxerguei isso logo na minha primeira semana, essa coisa afetuosa que existia dentro da organização. Falei, é por aqui que eu vou. E daí, então, eu peguei o gancho da segurança, que é o principal valor da companhia, e vamos por aqui, vamos cuidar desses queridos aqui, porque eles são realmente a nossa coisa mais preciosa. Uhum. Muito ensinamento. Eu quero fazer muito mais perguntas. Então a gente faz mais episódios com a Débora. Ela é nossa madrinha. Ela tem obrigação de vir aqui. Brincadeira, Débora. Olha o que a gente está arrumando. Olha, então, não, vai mesmo, né? Vai ter pelo menos uns 3 episódios aí com a Débora Trevisan, gente. É o nosso MBA aqui de RH, né? Na prática, porque acho que nada melhor do que você trazer as experiências reais, né? O que não é você não está lendo num livro ou está dentro de uma sala de aula vendo só uma teoria, e sim práticas que deram certo, que têm os seus desafios, sim. E a Débora trouxe, ela não falou dessa palavra, eu queria que ela tivesse trazido essa palavra, mas quando ela me contou dessa história, uma das coisas que desses valores, né, que a empresa tem hoje, que ela pegou um caminho, foi trazer o amor. E eu trouxe essa palavra porque isso é muito paradoxo com o que a gente fala do RH, que o RH abraça a árvore, aquelas coisas todas, e às vezes a gente usa essa palavra e pode ser mal interpretado por isso. O fato de você trabalhar e trazer amor para o teu ambiente de trabalho não significa que você não vai se preocupar com o resultado. Eu acho que esse é um recado então? Muito importante. Manda bala. Vou contar dessa historinha. Vou até tentar pegar o meu papel aqui, que não me deixa mentir, enquanto eu vou falando. O que aconteceu? O RH era uma área fechada, literalmente fechada, porta, tinha que bater para entrar. E durante as minhas primeiras semanas, como eu disse, eu sou obcecada por conhecer o negócio, né? Então, eu fui a campo, fui conhecer o negócio, entender como era esse negócio. Então, eu fui entregar gás com o caminhão, visitei indústrias, visitei hospitais, visitei as nossas plantas, muitas plantas, conversei com diversos líderes, motorista de caminhão, ajudante, operador de centro de enchimento, com pessoas administrativas, para conhecer um pouco mais e ter o feedback dessas pessoas. E eles sempre me traziam isso, assim, de um certo distanciamento, de uma postura de RH mais regulatória, sabe? Até um pouco assim de polícia, né? De pode, não pode, apita, não, infração. Então, e eu percebi isso, assim, que isso era algo que travava um pouco o negócio em si, né? E eu falei, gente, peguei a minha equipe e falei, pessoal, vamos... Ai, filho, agora, gente. Dá um oi aqui. Oi, Laurinha. A gente nem combinou, mas isso acontece, não, amor? Normal. É verdade. E aí, peguei minha equipe e falei, pessoal, vamos abrir as paredes? Vamos tirar essas paredes? Vamos abrir a porta do RH? Vamos realmente nos aproximar das pessoas? Num primeiro momento deu um pouco de medo, porque a área de recursos humanos é uma área com muitos assuntos confidenciais, né? Muitos documentos, uma área muito sensível em relação a isso. A gente traçou lá uma estratégia, compramos filtros de computador para que a tela ficasse protegida, mudamos o nosso comportamento no sentido de guardar coisas, não deixar documentos em cima da mesa, né? Protegemos também todo esse lado confidencial da organização e quebramos as paredes, abrimos. No final de semana, segunda-feira, os colaboradores chegaram para trabalhar, não tinha parede, o escritório estava até mais claro. Eu fiz uma camisetinha, RH aberto para você e para todos,
vesti meu presidente com a camisetinha, todos nós de camisetinha, fizemos uma live para 1.200 colaboradores com o RH Sem Paredes. Nos apresentamos, já que a gente era mais distante, pode ser que você não nos conheça. Eu era nova mesmo, né? Então, mostramos toda a área aberta e dissemos assim, em uma palavra, o que você espera da área de recursos humanos? Nos ajude a construir esse RH, né? Porque a gente está aqui para as pessoas. E fizemos uma nuvem de palavras, sabe? Usando o aplicativo, a gente construiu uma nuvem de palavras. E foi muito legal, foi muito divertido, assim, todo mundo se sentindo parte dessa nuvem de palavras, né? E aí dá um negócio assim, ó, tá vendo? Algo... Sim. Essa é a nossa nuvem de palavras. E aí, eu, sentada na minha mesa, no mesmo dia, né? Comecei a olhar essas palavras, né? E ver o que tinha. Não sei se vocês conhecem, né? Quanto maior a palavra, mais Quanto mais intensidade, quanto mais vezes ela é repetida, ela fica maior na nuvem, maior, né? Isso mesmo. E aí eu vi uma palavra aqui que ela não era tão pequenininha assim, sabe? Uma palavra esquisita para o mundo dos negócios. E essa palavra é essa daqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Amor. Exatamente. Amor. Que feio, né? Não fiz a unha, oh meu Deus, pandemia. Você se entregou agora. Nem dava pra Você se ter visto. entregou, né? A gente tava olhando. A tela faz Ai, tudo meu Deus, por que nós. vida. Então, a pergunta era, em uma palavra, o que você espera da área de recursos humanos? E eu falei, gente, eles querem amor. Amor. Cara, é tão simples. É amor. É o que eu mais tenho para dar. Gente, fechou. Deu match. Lacrou. Lacrou. Cara, amor. Meu, juntamos a equipe. Gente, eles querem amor. Vamos colocar amor em tudo o que a gente faz. E essa é a nossa primeira regra. Vamos fazer um formulário novo? Como é que eu faço esse formulário com mais amor? A gente vai criar um processo, como é que eu ponho amor nesse processo? A gente vai desligar alguém, porque isso acontece, faz parte. Como a gente põe amor num desligamento, numa contratação, num treinamento, numa conversa de feedback, numa notícia difícil de ser dada, né? Então, o tempo inteiro a gente tem trazido esse tema, não sei nem como chamar isso, né? E Essa atitude. vocês não têm ideia de como o amor é transformador. Assim, o amor é a mais transformadora que existe no mundo. E a gente sente, e ele volta, e aí ele cresce, ele vai de volta de novo, e é uma coisa louca, né? E essa semana, tem umas 3 semanas, a gente recebeu um feedback de um colaborador que falou assim, ai, para de chamar a gente tanto de amor que a patroa fica brava. Esse negócio de home office, né? A gente entra literalmente na casa das pessoas, né? Amor e tal, amor, ele falou, a gente não chama muita gente de amor que a patroa fica brava. Então... Porque eu tô recebendo mais da empresa do que dentro de casa, né? Daqui a pouco... Mas tem sido uma delícia, sabe? Todo esse processo, assim, realmente, anteontem eu escutei um consultor falando, a gente está tendo que fazer força para lembrar que a gente é gente. Porque por alguns anos nos negócios a gente se distanciou disso. Então você era uma pessoa na vida e um profissional na empresa. E agora a gente está tendo que se esforçar para lembrar que nós somos gente, né? Com todas as características humanas que nós temos, né? É isso Olha, mesmo. E assim, com muito amor, Muito a gente bom. termina esse episódio, só para não ter o que falar, é realmente muito amor, muita atitude de fazer. Mas é isso. E coragem, o que ela falou antes, né? De fazer assim, precisa ter coragem para trazer essa palavra, essa atitude no meio dos negócios e conseguir os resultados. Ó, Exatamente. nós fizemos um coraçãozinho aqui para presentear algumas pessoas e eu vou mostrar para vocês o resumo, então, para a gente finalizar. Muito legal. É aquele de apertar? É. Adorei, adorei. É isso aí.
Isso é a bom. prática da empatia, né? Porque a gente fala tanto de empatia e praticar empatia é fazer as coisas com amor, porque tá fazendo para alguém que vai usufruir aquilo de alguma forma. Então, olha, Débora, muito obrigada por você compartilhar toda essa... É gostoso quando a gente já teve no seu lugar de ter sido convidado e fazer um revival, assim, da nossa carreira, e foi tão gostoso. Então, eu tô imaginando a sensação que você tá tendo agora de relembrar essas conquistas, esses erros, esses aprendizados. Você é realmente uma profissional que viveu em construção, e tenho certeza que ainda está aberta para construção, ainda tem muito ainda pela frente, não é verdade? Obrigada por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Parabéns pela essa história de sucesso que você, ser surpreendida por um fornecedor é prova nota 10 de que a gente está fazendo as coisas certas. E você que ficou com a gente até agora, assiste os próximos episódios, porque a Débora vai voltar, a gente tem mais coisa para compartilhar. Hoje a gente só ouviu o que já passou na vida dela, mas a gente ainda vai falar muito do que vem pela frente. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilha, ouça a gente em podcast, se você quiser, a gente está nas principais plataformas. E fica aqui o nosso agradecimento, Débora, um grande beijo, prazerzão te conhecer. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo, Dé. Beijo. Até a próxima.